E a gente segue aqui com a nossa pauta número 2, mas a gente não escapa do Alexandre de Moraes, não, né? Na sexta, o presidente do TSE recuou e permitiu a veiculação parcial da campanha publicitária do governo federal sobre os 200 anos da independência do Brasil. Na terça, ele tinha determinado, por suposto viés político, a proibição da campanha, que tem como slogan o seguinte: o futuro escrito em verde e amarelo. Quando soube dessa primeira decisão, o presidente Bolsonaro, que dava entrevista ao vivo ao programa Pânico da Jovem Pan, criticou Moraes e afirmou que ordem absurda não se cumpre. E essa semana, o Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes, decidiu que os eleitores não poderão levar mais o celular para a cabine de votação. O objetivo seria evitar supostas coações, fraudes e violações do sigilo do voto. Alexandre de Moraes disse qual vai ser o procedimento no dia da votação. Uma forma de se cumprir isso, à medida em que se entrega o título eleitoral ou a própria cédula de identidade, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que qualquer documento com foto é hábil para que o eleitor possa exercer o seu direito, imediatamente entrega também o seu celular. É advertido, primeiro é indagado se tem o celular, é advertido que não pode ingressar com o celular e vai deixar o seu celular com o mesário, que é uma autoridade pública federal, que tem poder de polícia, vai, vota, volta e retira o seu celular. Se alguém se negar a entregar o seu celular, ou se alguém fraudando essa determinação for pego com o celular, o mesário, o procedimento que eu proponho é que o mesário chame o juiz da zona eleitoral, que é a autoridade eleitoral competente, e o juiz chame a polícia militar para que conduza essa pessoa e tome as providências legais, uma vez, isso também foi bem lembrado pela eminente ministra Carmen Lúcia, uma vez que isso é crime eleitoral. Mais duas do Alexandre de Moraes, essa história do celular e a questão do slogan da campanha em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil, né? Os partidos são livres, né, para escolher as cores que querem usar nas suas logomarcas, nas suas bandeiras, né? A gente tem culpa de o PT, o PSTU, o PCB escolherem o vermelho, PDT o azul, o branco, o vermelho, PSDB o azul e o amarelo. Não, ninguém tem culpa disso. Os partidos são livres para escolher as cores que quiserem e dizer que, Constantino, que o verde e amarelo agora vai ser sempre algo ligado ao presidente Bolsonaro ou à campanha do presidente Bolsonaro, né? É completamente louco isso, né? Eu tô não, com eu tava... O áudio do Augusto está ok? Constantino, vai lá. Está ok, só caiu a caixinha de transmissão. Perfeito. Eu quando vi essa notícia, quando eu soube dessa decisão esdrúxula do Alexandre de Moraes, eu estava entrevistando o presidente no programa do Pânico da Jovem Pan. E eu joguei isso para ele. Eu lancei como pergunta e ele ficou incrédulo, porque é algo que ele não estava preparado. Né? Veio uma bomba ali. Ele falou, como é que é? A decisão, eu li um trecho, né, e tudo, ele falou assim, nós vamos continuar com o verde e amarelo. Né? Então, a decisão de barrar uma campanha do bicentenário da independência, porque menciona o Brasil com o futuro verde e amarelo, é algo tão louco, tão louco. E agora, isso tem que ser explorado pelo presidente. Porque o que isso está dizendo? Isso vem, por exemplo, a reboque de uma juíza que vetou também o verde e amarelo. Né? Então, isso está dizendo para a gente o seguinte, se você valoriza as cores da bandeira nacional, se você é um patriota, em essência, se você é alguém que preza a vida, em vez de querer banalizar e liberar geral aborto como política de saúde, né? Se você quer defender a polícia e punir o bandido, o marginal, o criminoso, o invasor, você tem um lado, o lado que usa o verde e amarelo, que faz manifestações gigantescas, pacíficas, com as suas famílias inteiras. Se você não gosta muito disso, você tem outro lado, o que prefere o vermelho, o que usa a bandeira do Brasil pintada de vermelho, como o caso do Marcelo Freixo, por exemplo. Aqueles que cantam a Internacional Socialista em vez do hino nacional. Aqueles que vivem defendendo os marginais, os bandidos, e demonizando a polícia. Né? Então está muito clara a divisão. Nunca antes na história desse país houve uma divisão binária, uma bifurcação, que você precisa escolher um caminho ou outro, tão evidente, tão transparente. Um caminho leva ao abismo da Venezuela,
passando ali pela Argentina, que já segue nessa direção. O outro é o caminho que o Brasil está enfrentando, em que pese pandemia, em que pese a guerra da Rússia, conseguindo se sair como uma das melhores economias, né? E tentando um presidente, tentando preservar as liberdades, contra governadores, prefeitos com aval supremo que querem fechar escolas, que querem fechar igrejas, que querem fechar negócios, que querem impedir as pessoas de ir para a praia. Então nunca teve tão clara a divisão, meu Deus. É um negócio gritante. Então eu acho bom quando o ministro Alexandre de Moraes escancara dessa forma. Agora não pode mais falar em verde e amarelo, porque isso é tomar partido. Isso é tomar partido na disputa eleitoral. Obrigado, Xande. Exatamente isso. Quem gosta do verde e amarelo tem um lado. E quem gosta do vermelho, da Nicarágua e Cuba, tem outro. Pois é, tem todos esses aspectos, Augusto. Então, a questão do verde e amarelo, a questão do celular não poder ser levado para a cabine. Estão pensando em restringir porte de arma. Daqui a pouco vão restringir a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Vai ficar um tempo sem poder usar, vai ser umas coisas assim. Olha só, Lacão, vamos à raiz da maluquice, as origens. Esse pessoal pode pegar os 3 poderes e ver aí pela palavra, pela etimologia, né? Que o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário julga. Não existe lei criada pelo judiciário. Quem faz isso é o Congresso. Então, eu não cumpro nenhuma lei que tenha sido tenha sido criada pelo TSE e nem pelo Supremo Tribunal Federal. Eles não podem criar lei, eles aplicam. Então, por que eles inventam? Até o Alexandre de Moraes achou maluquice essa história do verde e amarelo. Agora, do celular, eu repito, eu vou entrar com o celular, sim, e recomendo ao pessoal que faça a mesma coisa. Nas cidades pequenas, menores, menos de 50 mil habitantes, você conhece o mesário te conhece, você não pode levar uma criança para ver como é que é o ato de votar. Todo mundo faz, todo mundo gosta. Os políticos também não vão poder tirar foto, eles sempre tiram a foto votando. Não pode revelar o voto, eu suponho que eles vão votar neles próprios. Então não pode. Quer dizer, é tão maluco esse negócio que eu devo concluir que quem faz esse tipo de lei ou tenta fazer também é doido. Também é doido. Eu não vou cumprir. O mesário não tem poder de polícia. Depois ele falou, né, chama o juiz. Tá bom, aí vai chamar o juiz para pegar um celular. O que esse cara tem na cabeça? Sabe, não cumpra essas leis porque elas não existem. O Brasil é tão esquisito que tem aquela regra, né, que impõe o seguinte: você não pode alegar em seu favor o desconhecimento da lei. O Brasil tem milhares de leis, mas você não pode dizer eu não sabia. Então tem que saber. Agora, você tem que lidar com leis que não existem, não são legais. O Alexandre de Moraes plantou uma árvore envenenada. Todos os seus frutos são. É isso, e ele avança. Ela fica viçosa na cabeça dele e ele bota mais um galho. Esse negócio do celular e outras leis ilegais não devem ser cumpridas. Elas não existem. E ponto final. Agora, o Congresso podia tratar esse assunto com mais altivez. Né? Esse Rodrigo Pacheco, que a Ana sempre lembra, esse aí é carta fora do baralho. Né? Foi eleito porque a Dilma Rousseff era a opção. Então, os mineiros acharam que pode ser pior que a Dilma. Que coisa. Isso aqui vai conseguir. Vai. A gente continua aguardando uma atitude do Rodrigo Pacheco, do Senado. Talvez se os senadores, né, se fossem um pouquinho mais unidos, fizessem alguma pressão sobre o Rodrigo Pacheco, mas ele não demonstra nenhum interesse em tomar uma atitude. E o pessoal do chat, estava dando uma lida aqui no chat, por mais que nós, mais uma vez, estejamos falando do Alexandre de Moraes, o nome que está correndo aqui no chat é Rodrigo Pacheco. Pronto. Rodrigo Pacheco. Lembrando que, como o Augusto estava falando, né, o legislativo legisla.
E há 10, 11 anos, o Congresso passou a PEC do voto auditável, do voto impresso, e o STF foi lá e deu uma canetada e falou: não pode, o artigo 5º aqui é inconstitucional. Então, quando as pessoas falam, parem de chorar com essa história de urna eletrônica, o Congresso já colocou em votação e não passou, e não foi votado, não passou. Vai chorar na cama que é quente, mas o Congresso passou há 11 anos e o STF foi lá e colocou a mão. E qual é o problema do celular, né? Qual é o problema, quer dizer? Só não tirar a foto ali, tirar a né? foto, isso nunca foi permitido. Não pode usar, Isso não pode nunca usar foi no bolso. permitido, é só não tirar a foto. Agora, Olha, a argumentação racional é de que, como o voto é sigiloso, o cara podia ser obrigado, por exemplo, numa favela, numa comunidade, a ir lá tirar a foto e mostrar. Mas não pode fazer isso. Eu acho que, na verdade, eles estão mesmo com medo de que comece a ter problema nas urnas e algumas pessoas filmem, né? Eu acho que é disso que se trata. E se filmar isso e denunciar, já sabe o que vai acontecer, né? Vai preso, né? pois é. Aí, todos os defeitos que a urna tem são trocadas, né? Eu falei, quase 3.400 nas últimas eleições. Os defeitos foram apontados por quem 3.400. votava. A peça publicitária que o iluministro aí, acho que o Augusto já disse, eu perguntei, você já viu na história, Augusto, do Brasil, você que cobriu tantas eleições, cobre política há tantos anos, algum ministro do STF ter esse nível de narcisismo? Qual é a palavra para isso? Nunca. É maluquice mesmo, né? Isso é uma forma camisa de loucura. de força. É a camisa de força que resolve, porque não é possível. Ele passou todos os limites da sanidade. E é o seguinte, o Carlos Drummond de Andrade, tremendo poeta, ele dizia que não existem sinônimos exatamente. Os sinônimos não significam, cada um significa uma coisa. Então, falando do Rodrigo Pacheco, quer dizer, ele é mais que covarde, ele é pusilânime, que é um sinônimo que é covarde mais um pouco. É mais um pouco. Né? Você fala gordo e obeso. O obeso é mais gordo que o gordo. É assim. Ele é mais covarde que qualquer covarde. E o caso do Alexandre de Moraes, eu só posso chegar agora a essa conclusão, né? Caso para camisa de força. A peça publicitária que ele queria proibir dizia o seguinte: Brasil, a nação de um povo heróico. Somos há 200 anos brasileiros livres graças à coragem constante. Porque a mesma coragem de Dom Pedro existe ainda hoje em milhões de Pedros Brasil afora. A mesma bravura de Maria Quitéria existe em Marias empreendedoras por todo o país. Somos uma nação independente que está escrevendo um futuro melhor. 200 anos de independência do Brasil. O futuro escrito em verde e amarelo. Proibiu a comemoração dos 200 anos da independência. Eu já estou achando que o problema não é só com verde e amarelo, é a referência à bravura e coragem, das quais a gente necessita Exatamente, é isso aí. Né? Porque não querem que tenhamos mais coragem. O brasileiro seja corajoso e bravo. E se nós não formos, a gente vai ficar pelo caminho, todos nós.